nossa proposta aqui independe das ações judiciais. Elas vão continuar normalmente cobrando dívida da Petrobras. Se até os próximos anos a gente conseguir qualquer valor, logicamente vai abater do déficit e aí você vai fazer ajuste na proposta, né? Você não precisa mais os 50%, você não precisa mais o deflator de 2,8%, se isso acontecer dentro dos próximos 5 anos, você vai fazendo ajuste na proposta. Tem dinheiro novo de cobrança de dívida? Você ajusta a proposta. E que todo ano você vai fazer essa revisão. Todo ano você faz essa revisão. E aí, como eu estava falando a questão da contribuição, essa é uma questão fundamental. Não pode ficar amarrada no regulamento. O que tem que estar amarrado no regulamento é a paridade integral, né, incluindo o assistido. Mas a taxa ela tem que ser revista todo ano. Se o plano não atingiu a rentabilidade mínima, tem que rever a taxa. Esse, para mim, junto com a questão dos pré-70, junto com a questão da falta de capitalização do plano nos primeiros 10 anos da sua existência, é o terceiro grande motivo da situação que a gente se encontra hoje. Porque se lá atrás a taxa não ficasse presa no regulamento, se todo ano ela fosse ajustada de acordo com o resultado do plano, você não acumularia déficit no plano. E antes, com a grande massa na ativa, qualquer ajuste que você faz, ele é mais suave, porque você aplica sobre salário cheio. E quando você tem a grande massa aposentada, você aplica só sobre benefício, você não aplica sobre salário cheio, você aplica sobre benefício. Além disso, quando o cara está na ativa, que você faz o ajuste na contribuição, capitaliza aquelas contribuições. Enquanto que, no caso do aposentado, quando você atualiza, aumenta as contribuições dele, é como eu disse, dependendo da maturidade do plano, você está somente colocando dinheiro novo para pagar compromisso e evitar vender patrimônio. Né? Naquela lógica lá do vaso comunicante, entra aqui e sai ali, entra aqui e sai ali. No ativo, não, entrou aqui, ele vai ficar 1, 2, 3, 4 anos, vai lá capitalizar para depois sair. Certo? Então, se o ajuste da contribuição tivesse sendo feito anualmente e a taxa não tivesse ficado amarrada no regulamento, a gente estava noutra situação hoje. A gente achava bom que a taxa ficou amarrada no regulamento, mas a Petrobras também achava bom, porque a taxa dela também não subia. Então, para você ter ideia, desde que o plano é plano, você paga 10,9. Desde que o plano é plano, você paga 10,9. Quem em 91 não aceitou a mudança, continua pagando 10,9. Eu pergunto, esse consórcio que me garante renda vitalícia, a renda vitalícia ficou mais cara depois de 49 anos? Lógico que ficou mais cara. Expectativa de vida aumentou, composição familiar aumentou, mudou completamente o salário. Antigamente, para sair no teto, era a minoria. Hoje, 95% está no teto do plano, quem está na ativa. Mudou completamente a configuração. A nossa renda vitalícia ficou muito mais cara. Então, é como se você tivesse um consórcio de um carro, 0, e a taxa fosse a mesma durante os 48 meses do consórcio. Acontece isso? Lógico que não. Toda vez que o carro 0 aumenta de valor, a sua taxa de consórcio aumenta, porque você vai receber o carro 0. Então, nós ficamos num consórcio 48 anos com a mesma taxa. Só teve mudança da taxa para quem concordou em 91. E até hoje é a mesma taxa. 10,9, e para quem concordou, em 91 até hoje, 14,9. Aí, meu amigo, a conta não fecha. Não vai fechar. Adicione a isso a massa pré-70, que entrou no plano e já foi aposentando logo depois, porque já tinha tempo de serviço, certo? E terceiro, a taxa da Petrobras durante os primeiros 10 anos, enquanto a nossa taxa era 10,9, a taxa da Petrobras era 1,26. 1,26. Por quê? Porque os militares, que estão voltando agora, né? Vamos ver o que é que eles vão fazer.
os militares tomaram a decisão estratégica de criar o plano para atender a demanda do geólogo, dos engenheiros, que estavam com o salário bem acima do teto do Instituto de Previdência da época, que era o IAPI, que depois unificou institutos e criou o INPS, que hoje é o nosso INSS. Nesse período aí, a Petrobras criou a Petros por pressão dos salários mais altos, só que não capitalizou corretamente nos primeiros 10 anos. Por quê? Porque fez uma opção estratégica. Eu estou na terra, minha produção é toda terrestre, minha produção é 150 a 200 mil barris, eu vou investir na área marítima. Descobriu Bacia de Campos, desenvolveu Bacia de Campos durante os anos 70, e aí saiu do patamar de 200 mil barris para 800, 900 mil barris dia. E aí, a partir dos anos 80, 83, 84, ela começou a sair do 1,26 para chegar lá nos anos 90 nos 22%, lá nos anos 90. Tá certo? Então, pessoal, esses 3 fatores juntos aí, vou repetir. Contribuição menor do que a nossa, pré-70 e taxa amarrada no regulamento, isso aí foi, hoje eu não tenho dúvida que são os grandes problemas do plano. Fora o que veio depois, que o pessoal já citou aqui, você mesmo citou, o pessoal aprendeu como é que funciona o cálculo do plano, e aí no último período de cálculo aumentava o valor do salário, com hora extra, embarcando. Então, com esse esquema, vou chamar assim esquema, do cara mais velho comprar a hora extra do outro lá, que é mais novo, do borracho, que está no Petros 2. Ele vai lá, amigo, ó, deixa eu tirar o plantão para você. Ele vai lá e tira. Deixa eu fazer a hora extra para você. Ele paga a hora extra do borracho, que é mais barato que a hora extra dele, fica com o troco e aumenta artificialmente a sua média salarial. E o plano permite isso. Até quando? Está no regulamento até hoje. Continua a mesma média. 12 últimas contribuições, mais 13º, dividido por 12. E a joia que esse cara teria que pagar? Não tem joia, não está no regulamento. Vamos criar, cara. Sim, mas a adesão individual, e aí? A legislação determina, hoje, que mudança de regulamento só vale para quem está na ativa. Aposentado tem que ter adesão individual. E o cara da ativa que está na boca de aposentar, todo mundo no teto, o cara já está no teto, não muda mais nada. 95% está no teto. Entendeu? Então, pessoal, se a gente for aqui fazer esse levantamento, é tanta injustiça que tem no plano, tanta injustiça que tem no plano. Tratar os desiguais de maneira igual é injustiça. Por exemplo, para que a Petrobras botou os orelhas secas no plano? O cara que ganha até o teto do INSS. Para que esse cara entrou no plano? Para pagar o benefício dos outros, rapaz. Para a Petrobras pagar 1,26 durante 10 anos. Tinha terceirização nos anos 70? Muito pouco. Quem é que trabalhava lá? Cozinheiro, soldador, jardineiro, ascensorista. Esses caras entraram no plano. Motorista. E aposentaram acima do teto do INSS? Não. Pagaram sob salário cheio e recebia a diferença do salário para o INSS. Como o salário estava coberto pelo INSS, quanto que ele recebeu? Nada. Só mudou isso em 81, quando estabeleceu o benefício mínimo. 10% do teto do INSS para quem aposentava na integral e 1% do teto do INSS para quem aposentava na proporcional. Que seria hoje R$6.000, seria R$600 ou R$60. Então, tem gente no plano que ganha 100, 200, 300, 400, R$500. Abaixo de R$500, que a gente pediu o levantamento, tem 11 mil pessoas no plano. Abaixo de R$500 de benefício. 11 mil, quase 12 mil. Esses caras pagaram o que eles estão recebendo? Pagaram muito mais do que vão receber.
Mas é a solidariedade do plano, é o Robin Hood ao contrário. É o Hood Robin. Mas é isso mesmo. A gente acha mutualismo uma palavra bonita, solidariedade, mas é mão dupla. Por exemplo, eu paguei uma conta que não era minha, porque eu tenho que trabalhar até os 55 anos de idade. Quantos saíram integral antes dos 55 anos de idade? Porque entrou antes de 78? Quantos? Quem está pagando essa conta? Eu estou pagando mais. Era para pagar menos. Porque eu estou pagando até os 55 anos de idade. Teve gente que saiu integral com 45 anos de idade. Tem gente que saiu integral com 42 anos de idade. Quer fazer o levantamento? Vamos fazer. Então, meu camarada, o que eu quero dizer é o seguinte, é um imbróglio tão grande, Deus, que aqui é o seguinte, não dá mais para ficar remoendo, discutindo essas coisas, não. É igual Chernobyl, tem que concretar, porque não tem como descontaminar mais. E olhar para frente. Não tem jeito. E olhar para frente é o quê? Eu regularizar o déficit e aguardar decisões judiciais que vão colocar dinheiro no plano. E uma coisa não pode depender da outra. Porque se uma coisa ficar amarrada dependendo da outra, acabou o plano Petros. Ele vai ser substituído pelo PP3. Ponto.